Aula 7. Trabalhando com fórmulas e funções. Olá, é um imenso prazer encontrá-lo novamente. Esperamos que esteja tão animado quanto nós para a aula de hoje. Afinal, ainda vamos desvendar muitos outros recursos desse maravilhoso programa. Mas antes de apresentarmos os assuntos que serão aprendidos, vamos relembrar rapidamente o que foi visto anteriormente. Na última aula, fizemos uma pequena revisão de tudo o que foi visto até agora durante o curso. Utilizamos as ferramentas já aprendidas para organizar os votos das eleições na cidade de Cerro Azul. Luiz, o editor-chefe do jornal local, ficou muito contente com o trabalho de Jefferson e o indicou para alguns de seus amigos. O senhor Hugo é um deles. Ele trabalha em uma concessionária de automóveis na área de financiamentos. Ele está com alguns problemas. Acompanharemos sua história e veremos se podemos ajudá-lo. São 9 horas e parece que Jefferson está um pouco atrasado. Marquei um encontro com ele aqui na concessionária e até agora nada. Com licença, desculpe o atraso. Posso entrar? Claro, Jefferson. Entre e sente-se, por favor. Pensei que você não viria mais. Já estava ficando preocupado. Não, de maneira alguma eu iria deixá-lo na mão. É que aconteceram alguns imprevistos, mas vamos ao que interessa. Em que posso ajudá-lo? É o seguinte, o Luiz me falou muito bem de você. O seu Luiz de Cerro Azul? Isso mesmo. Então, eu fiquei curioso para conhecer os seus trabalhos e ele me mostrou o das pesquisas eleitorais. E, para te falar a verdade, gostei muito do que vi. Ah, que bom. Fico contente. Mas eu gostaria de lhe propor um desafio. Você topa? Claro, topo sim. Mas o que é? Então, como você pode ver, eu trabalho em uma concessionária. Temos nosso próprio sistema de venda de veículos. E eu sou o responsável. O que acontece é que estão ocorrendo alguns problemas quando o assunto é financiamento. Que tipo de problemas? Bom, alguns clientes querem financiar valores muito altos e depois não conseguem pagar todas as parcelas. Ou acabam atrasando o pagamento, pois a parcela fica além do que o seu orçamento permite. Tem cliente, por exemplo, que chega aqui e compra um carro de R$60 mil, financiado em 24 meses. Naquele momento, ele acha que pode pagar o financiamento. Só que ele esquece que no decorrer de 2 anos, muita coisa pode acontecer. E que o financiamento possui juros e correções. Isso já está me dando muita dor de cabeça, porque tenho que ficar correndo atrás das pessoas que atrasam para tentar receber. Entendo. A situação é complicada mesmo, Hugo. Mas o que você quer que eu faça para ajudar? É o seguinte, Jefferson. Eu quero que você construa uma planilha para me ajudar a controlar isso. Uma planilha que calcule o valor máximo que uma pessoa pode financiar, baseando-se no seu salário. E também que simule o valor de cada parcela. Assim, o cliente poderá analisar a fundo se terá condições de pagar cada parcela. Grande ideia, seu Hugo. Com isso, os problemas vão acabar e seus clientes só irão financiar uma quantia que podem pagar. Isso, perfeito. Tenho certeza de que você se sairá muito bem nessa missão. Mas antes de começar, preciso saber quais são os dados que você quer jogar nessa planilha. E essas informações você terá que me fornecer. Tudo bem. Farei isso hoje mesmo. E aí o resto é com você, combinado? Certo. Assim que receber as informações, começo a elaborar a planilha para sua concessionária. Bem, agora você conhece o problema que devemos ajudar o Jefferson a solucionar. Então vamos lá. Com seus conhecimentos, entre no Microsoft Office Excel 2010. Para agilizar o processo, abriremos uma planilha com a formatação já pronta. Afinal, este é um conceito que você certamente domina. Sendo assim, dê um clique sobre o menu Arquivo e logo depois clique sobre Abrir. Como a janela já surge em disco local C++, acesse a pasta Documentos, dando um duplo clique sobre a mesma. Em seguida, dê um duplo clique sobre a planilha Cálculo de Financiamentos para abrirmos a mesma. Prosseguindo, definiremos um título para o trabalho que estamos desenvolvendo. Para isso, utilizaremos um recurso do Microsoft Excel que nos permite inserir textos decorativos em nosso documento. Estamos falando do Word Art. Você deve estar curioso para conhecê-lo, não é mesmo?
Saiba que o WordArt é uma galeria que contém vários estilos de textos pré-definidos e que podem ser utilizados em diversas situações, como, por exemplo, em títulos, subtítulos ou até mesmo textos de uma planilha. Dessa forma, além de destacá-los, também deixaremos os mesmos com a aparência mais agradável. Vamos ter acesso a essa opção. Portanto, clique na guia Inserir e, em seguida, dê um clique sobre o botão WordArt. Note que uma janela se abriu. Nela existem modelos diferentes de textos. Esta é a janela WordArt Gallery. Para que o título fique visualmente agradável, utilizaremos um dos vários estilos que esse recurso nos oferece. Então, dê um clique sobre o que está sendo indicado. Observe que, ao fazer isso, uma caixa de texto com WordArt escolhido aparece sobre a planilha. E é exatamente nela que digitaremos o título que queremos. Note que o texto da caixa já está selecionado. Sendo assim, apenas digite Financiamento. Observe que o texto já é inserido de acordo com o modelo WordArt que escolhemos. Porém, o mesmo ficaria melhor se o posicionássemos no topo, concorda? E é isso o que faremos a seguir. Então, clique sobre a borda do mesmo e, sem soltar, arraste até o local indicado. Para dar um destaque maior a esse título, faremos algumas modificações em sua aparência. Sendo assim, clique no pequeno botão que é indicado. Na janela Formatar efeitos de texto que se abre, encontramos todas as opções que podemos alterar em nosso WordArt. No nosso caso, mudaremos a cor de preenchimento do mesmo. Dessa forma, dê um clique sobre Preenchimento de texto. Continuando, clique no botão Cor e, dentre todas as opções, escolha o tom de laranja que está sendo indicado. Como já concluímos a formatação desse WordArt, dê um clique no botão Fechar. Muito bem, agora que já formatamos a nossa planilha, podemos partir para os cálculos. Como nos foi pedido, precisamos calcular o valor de cada parcela do financiamento. E você deve se lembrar que quando realizamos alguma operação matemática no Microsoft Excel, utilizamos a célula como referência para as fórmulas. Por exemplo, se inserirmos a seguinte fórmula, igual a 1 mais B, 1 significa que estamos somando os valores que forem digitados nessas duas células. Prosseguindo com a nossa aula, calcularemos o salário anual, que nada mais é do que o salário mensal multiplicado por 12. Sendo assim, clique sobre a célula E9, que é onde esse valor será exibido, e digite o sinal de igual. Você já deve saber que, ao inserirmos esse sinal em uma célula, estamos informando ao Excel que o conteúdo a seguir constitui uma fórmula. Perfeito! Agora vamos especificar o valor do salário mensal. Portanto, clique sobre a célula E7. Em seguida, insira um asterisco, pois, como sabe, esse símbolo tem a função de multiplicar. E já que iremos multiplicar o valor do salário mensal pela quantidade de meses do ano, digite 12 e pressione Enter para concluir. Como podemos observar, o resultado foi 0, afinal não inserimos nenhum valor no salário mensal ainda. Então vamos testar nossa fórmula. Dê um clique na célula E7 e digite 2.500. Em seguida, pressione a tecla Enter para vermos o resultado. Perfeito! Observe que o valor do salário anual é calculado automaticamente, como podemos comprovar que 2.500 multiplicado por 12 é igual a 30.000. Bem, o que faremos será o cálculo do valor a ser financiado pelo cliente. Hugo deseja que o mesmo restrinja-se a, no máximo, 25% de seu salário anual. Com isso, ele evitará que os clientes façam um financiamento maior do que eles possam pagar. Sendo assim, clique na célula E11, que é onde será exibido esse valor, e digite o sinal de igual.
Agora clique sobre a célula E9, que é onde se encontra o salário anual. Em seguida, digite asterisco 25% e pressione a tecla Enter. Feito isso, observe que na célula E11 já temos o valor máximo do financiamento, no caso, R$ 7.500, que é o mesmo que 25% de R$ 30.000, que é o salário anual do cliente neste exemplo. Dando continuidade, calcularemos o valor de cada parcela, ou seja, quanto vai ser pago por mês. Você já deve saber que o financiamento é uma espécie de empréstimo, no qual as parcelas são calculadas baseadas em uma taxa de juros. O Excel dispõe de várias fórmulas e funções que nos auxiliam a executar os mais diversos cálculos. No nosso caso, utilizaremos a função PGTO. Saiba que a mesma calcula o pagamento de empréstimos com base em uma taxa de juros constante. Como você já deve ter desconfiado, PGTO é a abreviação da palavra pagamento. E vamos utilizar essa função para o cálculo do valor de cada parcela mensal. Prossiga com atenção. Selecione a célula C19, pois é nela que será exibido o valor a ser pago por mês. Em seguida, dê um clique na guia Fórmulas e logo depois clique sobre o botão Inserir função. Na janela que se abre, podemos perceber que existem várias funções que o Excel nos disponibiliza. Nesta primeira etapa, devemos escolher qual queremos inserir. Vamos localizá-la. Sendo assim, como o campo Procure por uma função já está selecionado, apenas digite Empréstimo e clique no botão Ir. Feito isso, note que aparecem todas as funções relacionadas à palavra que pesquisamos. Dentre todas as opções, selecione PGTO, clicando sobre a mesma. Observe que na área inferior da janela temos uma breve explicação sobre essa função. E isso é uma grande ajuda do Excel, pois dessa forma saberemos para qual finalidade será a opção selecionada. Agora que já indicamos a função desejada, dê um clique no botão OK. Dessa forma, podemos perceber que a janela Argumentos da função se abriu. Nela, devemos escolher os dados que serão usados para o cálculo da função. E para sabermos qual tipo de dado deve ser inserido em cada campo, podemos clicar no mesmo e ler sua explicação na parte inferior da janela. Note, por exemplo, que o cursor de digitação está posicionado no campo Taxa. Observe que no local indicado temos a explicação sobre o mesmo. Assim, sabemos que aqui devemos indicar a célula que contém a taxa de juros. Para isso, dê um clique sobre o local indicado e, em seguida, clique sobre a célula C17. Logo depois, pressione a tecla Enter e note que a célula que selecionamos apareceu no campo Taxa. Até agora tudo está dando certo, mas ainda precisamos de mais alguns dados. Vamos continuar. Dê um clique sobre o campo NPER. Como podemos ver na explicação, aqui indicamos o número total de pagamentos em um empréstimo. Ou seja, temos que especificar a quantidade de parcelas do financiamento. Então, clique sobre o local indicado, ao lado desse campo, e logo depois selecione a célula C15, clicando sobre a mesma. Por último, confirme essa ação, pressionando a tecla Enter. Agora só falta um dado para o cálculo, o valor a ser financiado. Aqui ele é representado pelo campo VP, Valor Presente. Sabendo disso, dê um clique no botão ao lado do mesmo e, em seguida, selecione a célula E13. Para confirmar, pressione a tecla Enter. Como terminamos de preencher os campos necessários dessa função, clique no botão OK. Com isso, inserimos o cálculo que nos mostrará o valor de cada prestação do financiamento. Porém, note que na célula C19 apareceu o aviso cerquilha NUM, ponto de exclamação, e ao lado dele o sinal de verificação de erros. Então, posicione o cursor do mouse sobre o mesmo e veja que surge uma mensagem dizendo que há um problema com o número da fórmula.
Isso aconteceu pois ainda não preenchemos os campos valor a ser financiado, parcelas e nem taxa de juros, que são utilizados como base para o cálculo do valor de cada parcela do financiamento. Sendo assim, vamos preenchê-los para verificarmos se as fórmulas inseridas em nossa planilha estão funcionando corretamente. Vamos supor que um cliente financia a quantia de R$ 3.000 em 24 parcelas e com a taxa de juros de 3%. Dessa forma, dê um clique sobre a célula E13 e digite 3.000. Já na célula C15, que é referente ao número de parcelas, digite 24. Agora clique na célula C17, a qual devemos indicar a taxa de juros. Digite 3% e pressione a tecla Enter. Muito bem, como podemos conferir, neste caso, o valor de cada parcela seria de R$ 177,14. Só por curiosidade, essa célula foi formatada para que representasse um valor negativo, em vermelho. Afinal, é uma quantia que sairá do bolso do cliente. Bem, agora falta calcularmos quanto será o total financiado. Para isso, multiplicaremos o valor da parcela, que já foi estipulada com base na taxa de juros, pela quantidade de parcelas. Então vamos lá, clique na célula C21 e digite o sinal de igual. Agora dê um clique sobre a célula que contém o valor da parcela, ou seja, a célula C19. Digite asterisco e depois clique sobre a célula C15, na qual temos o número de parcelas. Por último, pressione a tecla Enter para que possamos visualizar o resultado. Assim, de acordo com este exemplo, o cliente pagaria no total o valor de R$ 4.251,41. Se você conhece matemática financeira, sabe que isso são juros compostos e que seria muito trabalhoso caso tivéssemos que calcular as parcelas. Mas graças à função PGTO, o Excel realiza esse cálculo automaticamente. Assim, não temos que nos preocupar. Interessante, concorda? Vamos testar a planilha novamente. Imagine que um cliente novo chegou e quer fazer um financiamento. Bem, o salário dele é de R$ 5.000. Sendo assim, na célula E7, digite esse valor, ou seja, 5.000, e logo em seguida pressione a tecla Enter. Perfeito, já temos o salário anual e também o valor máximo de financiamento. Vamos supor que o cliente deseja um financiamento de R$ 4.500 divididos em 36 parcelas, no qual a taxa de juros é de 2%. Sendo assim, no campo Valor a ser financiado, ou seja, na célula E13, digite 4.500 e pressione a tecla Enter. Em seguida, dê um clique sobre a célula C15, altere o número de parcelas para 36 e pressione novamente a tecla Enter. Agora, utilizando seus conhecimentos, mude a taxa de juros para 2%. Muito bem, note que com isso, o valor das parcelas e o total do financiado foram alterados. Assim terminamos o nosso trabalho. Vamos salvá-lo, afinal, não queremos perdê-lo, não é mesmo? Então, dê um clique sobre o botão Salvar, que se encontra na barra de ferramentas de acesso rápido. Certamente essa planilha ajudará muito o Hugo. Através dela, ele poderá calcular facilmente os financiamentos, restringindo-os conforme a renda de seus clientes. E você está de parabéns por sua dedicação. Afinal, o objetivo proposto no início da aula foi alcançado. Para deixar este trabalho ainda melhor, travaremos as células que não devem ser alteradas. Também impediremos que uma quantia maior do que o permitido seja financiada. Mas este será um assunto que abordaremos na sua apostila. Sendo assim, resta sairmos do Microsoft Excel 2010, então faça isso clicando sobre o botão Fechar do mesmo. Assim chegamos ao final de mais uma atividade, mas antes de terminarmos, que tal recapitularmos o conteúdo da mesma? Durante esta aula, você aprendeu a inserir um word art e com isso também utilizou fórmulas para calcular o salário anual de um cliente.
Com base nisso, estipulou o valor do financiamento para que essa quantia não fosse muito alta. E para calcular o valor das parcelas, aprendeu também como utilizar a função PGTO. Como você pode notar, foram muitos os conceitos ensinados durante esta aula, concorda? Para dar continuidade à mesma, você necessitará do material didático exclusivo de nosso método. Tenha sua apostila sempre em mãos, pois ela é essencial para o bom aproveitamento do curso. Chegamos ao fim de nossa aula interativa. Esperamos que você tenha ampliado ainda mais seus conhecimentos. Até nosso próximo encontro!